Boa noite, igreja. Graça e paz. Gente, que alegria estar com vocês nessa noite de domingo, essa noite gostosa. Acredito que você está doido para voltar para casa para jantar, tomar um sorvete. Hoje à noite está propício para isso, né? Uma noite muito gostosa. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus gerou no meu coração durante essa semana. E o tema da ministração é: tire a sua armadura. Então esse é o tema da nossa ministração nessa noite. Quero cumprimentar você que está em casa assistindo pela transmissão do nosso culto. Que você seja tão abençoado quanto nós já estamos sendo aqui essa noite. Não só você que está assistindo, mas você que vai acompanhar em um outro momento. Que você seja abençoado aonde você estiver e quando você estiver. Eu quero ler com vocês 2 Reis, capítulo de número 5. Eu vou ler apenas os 3 primeiros versos. Mas o tema da ministração é: tire a sua armadura. E aí tirar a armadura é uma forma de nós expor as nossas feridas, quer seja emocionais, quer seja físicas. Tirar a armadura, porque a mesma armadura que nos protege é a armadura que nos esconde. Então, tirar a armadura que nos esconde dos nossos medos, ou que esconde os nossos medos. Então o tema hoje é: tire a sua armadura. Na quinta-feira nós tivemos um grande pregador aqui na igreja. Ele disse uma frase, ele disse: para que haja cura é necessário que as feridas sejam expostas. E hoje nós queremos falar um pouco a respeito disso, sobre tirar a armadura. Porque a mesma armadura que nos protege é a armadura que nos esconde. E tudo aquilo que nós escondemos, de forma indireta, nós estamos comunicando que nós não queremos que toque. Nós não queremos que alguém mexa nisso. Então tudo aquilo que nós escondemos, nós estamos dizendo de forma indireta para Deus: eu não quero que o Senhor toque. Então tirar a armadura e se expor é também comunicar a Deus dizendo: Senhor, eu estou sendo exposto e me colocando nessa condição de exposição, porque eu creio que se o Senhor me tocar, eu serei curado, porque eu creio que se o Senhor tocar, um milagre vai acontecer. Então tirar a armadura é sair de dentro de um esconderijo, porque a mesma armadura que nos protege, ela também nos esconde. E aí eu quero compartilhar esse texto que é bastante conhecido. A passagem de Naamã, 2 Reis, capítulo de número 5. Eu quero ler apenas os 3 primeiros versos, mas o contexto se dá do verso 1 até o verso de número 27. Mas quero ler, a título de introdução, apenas os 3 primeiros versos, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Essa é uma passagem muito conhecida sobre a cura de Naamã. Talvez você já ouviu mais de uma vez pregações sobre essa passagem. Nós cantamos canções sobre essa passagem de Naamã. Mas não tem como deixar passar desapercebido essa menina que, ainda que anônima, porque o texto não diz o nome dela, diz que é uma menina de Israel. Não tem como deixar passar essa menina, ainda que anônima. Porque assim como nesse texto nós podemos aprender muitas coisas com Naamã, de igual modo podemos aprender com essa menina. O texto vai apresentar essa menina que foi levada cativa para a Síria, para trabalhar na casa de um grande general do exército da Síria, a saber, aqui já lemos no texto, Naamã. Ela vai ficar à disposição da esposa de Naamã.
O contexto aqui histórico, o contexto que vai narrar essa história, vai apresentar Israel sendo oprimido pela Síria. Os versos que nós lemos diz que o exército, as tropas do rei da Síria invade Israel. Eles vão saquear Israel, vai levar tudo que tem e também vai levar algumas pessoas. Essa menina é uma das pessoas que foram levadas cativa. Agora ela está na condição de cativa, escrava, prisioneira. Ela vai trabalhar na casa de Naamã. E veja bem, ela não se candidatou para uma vaga de trabalho. Ela está na condição de escrava. Ela não tem direito a folga, férias, 13º, não tem nenhum direito trabalhista. Ela está aqui como escrava. São essas as condições dessa menina. E aí vai me chamar a atenção que diante de todas essas circunstâncias, se não o suficiente, as tropas assírias invadir a sua nação, a sua terra, saquear o seu povo, levar pessoas cativo, ela ainda vai estar agora à disposição da mulher de Naamã como escrava. Diante dessa circunstância, me chama a atenção que ela não perdeu a capacidade de ser uma boa menina e de fazer o bem. Porque se tem uma coisa que rouba de nós a capacidade de sermos bons e fazer o bem, são as circunstâncias. Se nós analisarmos o nosso comportamento, as nossas ações no decorrer da semana, você vai ver que às vezes oscila os nossos comportamentos por conta das circunstâncias. O nosso mundo ao redor, as situações que nós somos expostos, acaba interferindo. Se a gente se mover pela circunstância, a gente faz coisas que depois, em sã consciência, a gente fala, não fiz isso em sã consciência. Eu me deixei levar pela circunstância. A gente tem a oportunidade de fazer a coisa certa, mas envolvido pela circunstância, às vezes nos deixamos levar por ela e perdemos a capacidade de fazer o bem e de ser uma boa pessoa. E aí me chama a atenção que essa menina não se deixou levar pela circunstância. Ela tinha tudo para estar nesse momento extremamente revoltada e responder com revolta diante da situação. Mas você vai ver que não. No verso 3, vai dizer que agora, na condição de escrava, fazendo parte do cotidiano dessa família, do dia a dia, ela vai tomar conhecimento que o senhor dela, Naamã, ele era leproso. Então, diante do conhecimento que Naamã está leproso, ela tem a oportunidade de fazer algo por ele e ela decide fazer. Ela vai olhar para a situação, em vez de agir com revolta, amaldiçoar Naamã, falar que morra. Ela não, ela diz, minha senhora, se o meu senhor procurar o profeta que está em Samaria, o profeta há de curar ele. Então ela não se deixou envolver pela circunstância. Ela se moveu pelos princípios. A gente pode dizer que foi uma menina que teve uma boa formação dentro de casa. Ela se move por princípios e não pelas circunstâncias. E o princípio de fazer o bem sem olhar a quem, que vai ser apresentado para nós no Novo Testamento através do apóstolo Tiago. Aqui é Velho Testamento, mas olha o que o apóstolo Tiago vai dizer no Novo Testamento sobre o princípio de não se envolver pelas circunstâncias e fazer o bem sem olhar a quem. Capítulo 4 da carta de Tiago, verso 17, ele diz, quem tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, já pecou. Essa menina, diante da oportunidade de fazer o bem, ela falou, eu vou fazer o bem. Porque eu me movo por princípios e não me movo por circunstância. Então não é porque Naamã merece, é porque ela se move por princípios. Então quando nós fazemos algo para alguém porque essa pessoa merece,
Quem é glorificado é essa pessoa. Ó, estou fazendo isso por você porque você merece. Quando você faz isso, você faz algo por alguém, porque essa pessoa merece, essa pessoa está sendo glorificada no lugar de Deus. Agora, quando não merece e você faz, é Deus que está sendo glorificado. Não merece, mas eu vou fazer. Por quê? Porque eu não estou fazendo porque ela merece, eu estou fazendo porque eu me movo por princípios e não pela circunstância. Não depende se ela é boa ou ruim comigo. Eu vou fazer porque eu quero que através das minhas ações e as minhas atitudes Deus seja glorificado. Olha só, essa menina está fazendo com que Deus seja glorificado em terra estranha. E nós temos a oportunidade de fazer isso no nosso dia a dia. Por exemplo, no nosso ambiente de trabalho. É uma ótima oportunidade de fazermos Deus ser glorificado através das nossas atitudes. Não é por mérito da nossa supervisora, do nosso chefe, encarregado, do que seja. Não é mérito dele. Então, eu faço não porque eu quero agradar, eu faço porque eu quero que Deus seja glorificado nesse território. Eu quero, ainda que seja terra estranha, Deus vai ser glorificado aqui. A gente tem a oportunidade de fazer isso em momentos de família. Quando nós estamos com parte da nossa família que não confessou a Cristo ainda como o único e suficiente Salvador. Uma festa de família. Aí é aquela festa que é aquela bagunça. E tem gente que se acha santo demais, Osiel. E aí fala, eu nem vou. Por quê? Porque vai estar uma bagunça, é música mundana, vai ter bebida. Não, querido, você tem uma ótima oportunidade de ir lá, dar bom testemunho e fazer Deus ser glorificado em terra estranha. Então eu não me movo pela circunstância. Então aonde eu estiver, se eu me mover por princípios, Deus será glorificado. E é isso que essa menina já ensina. Diante da circunstância, não perder a capacidade de fazer o bem, de ser alguém pelo qual o nome de Deus pode ser glorificado. Pensa, gente, essa menina, ela foi violentada emocionalmente, ela foi tirada à força do seu ambiente familiar, ela viu a nação dela ser saqueada, ela tinha tudo para estar revoltada, ela foi ferida, atacada nas suas emoções. Quem sabe essa menina estava se preparando para casar, o sonho de ter uma família, mas ela foi violentada, tiraram ela à força, ela foi atacada nas suas emoções. E depois que nós somos atacados, qual é a primeira coisa que a gente costuma fazer? Se proteger, colocar uma armadura, a gente se fecha, porque nós queremos evitar que a gente seja atacado uma outra vez. Só que essa menina, depois de ser atacada, de ser violentada emocionalmente, diante da possibilidade de colocar uma armadura, ela disse, eu me recuso a colocar uma armadura que vai roubar de mim a sensibilidade de fazer o bem ao próximo. Ela disse, eu me recuso. Porque de fato, colocar essa armadura, ela nos protege, só que vai roubar de nós a sensibilidade, a capacidade de fazer o bem, vai nos esconder. Ela se recusou a colocar a armadura, e foi por conta disso que ela ainda estava sensível diante de alguém que fez mal, não só para ela, mas para toda a nação dela, ela ainda estava sensível a fazer o bem por essa pessoa. Ela preservou a capacidade e a sensibilidade, estando ainda mais exposta do que estava no começo. Por quê? No começo ela estava na terra dela, ela estava na nação dela, com a família. Agora ela está ainda mais exposta. Então a possibilidade dela ser atacada nas emoções é muito maior. Só que a única forma de tratar as feridas é expondo as feridas. É se expondo, ela se expôs emocionalmente. E interessante porque às vezes a gente é atacado e ferido, a gente quer se proteger, a gente quer se blindar. Mas olha que interessante. Depois que alguém é picado por uma cobra,
O medicamento que vai trazer a cura ou evitar a morte é o próprio veneno da cobra. Ou seja, você tem que estar exposto ao veneno uma segunda vez. Sabe o que eu entendo com isso? Às vezes, em ambiente que nós seremos feridos e machucados, nós queremos fugir. Não, Deus vai trazer você para esse ambiente, vai te expor. Mas por quê? Porque é nesse ambiente onde você foi ferido que Ele pode promover a sua cura. Então, se esconder não é a solução. Então, colocar uma armadura, se proteger de ser atacado novamente, não vai resolver o caso. E existem momentos que Deus vai permitir a dor, porque a dor ela é também didática. Só que o mesmo Deus que permite a dor e nos guarda no momento de dor, é o Deus que tem poder para nos curar. Ainda que nós estejamos expostos e num ambiente hostil, é nesse ambiente aonde nós vamos sentir dor que Deus vai nos curar. É nos momentos de maiores dores da nossa vida, é nos momentos de maior dificuldade que nós conseguimos exalar a melhor adoração ao nosso Deus. É quando tudo diz não, é quando a melhor alternativa aos nossos olhos é fugir, a gente decide ficar para que Deus seja glorificado através dessa situação. Então, se Deus permitiu você chegar em uma situação que tem te gerado dor, entenda que Ele pode transformar esse ambiente num palco para manifestação da glória dEle através da sua vida. Então, não adianta fugir, não adianta se esconder atrás de uma armadura, se exponha, porque se Deus permitiu a dor, existe um propósito, você não está sozinho, Ele está com você. E o mesmo Deus que permitiu tem poder para te curar, tem poder para tirar você dessa situação. Então, essa menina vai nos ensinar lições preciosas a respeito disso, mas o que mais me chama a atenção é o fato de não ter perdido a capacidade de fazer o bem, o princípio de fazer o bem sem olhar a quem. Aí ela diz, então, dentro da possibilidade de falar, eu não vou falar nada, eu quero que morra. Não, eu quero ver esse homem que me machucou com as suas feridas tratadas. Olha só isso. Eu quero ver esse homem que me machucou, que feriu a minha nação com as suas feridas tratadas. Porque cada um dá o que tem. Ela está dizendo, olha, por mais que o que você tem para oferecer para mim, para minha nação, foi uma espada que feriu o meu povo, foram ações que feriram a minha alma, as minhas emoções. Se é isso que você tem para oferecer, eu vou dizer o que eu tenho para oferecer. Eu tenho para oferecer cura para as suas feridas. Cada um oferece o que tem, gente. Eu lembro de uma história, certa vez, duas vizinhas, cerca a cerca. E uma das vizinhas não gostava da outra, de graça, porque tem gente que não gosta da gente de graça, é ou não é? Fala, meu Deus, eu não fiz nada, de graça. E aí, principalmente em ambientes de trabalho, porque às vezes tem aquela coisa que a pessoa quer o seu lugar, ou a pessoa, ela quer o que você tem. Ela tem condições de ter algo melhor, mas ela quer o que você tem. Então tem pessoa que não gosta da gente de graça. Duas vizinhas. E aí uma das vizinhas era esse tipo de pessoa, que não gostava da outra de graça. Aí um belo dia, a vizinha boa estava no quintal com os seus servos, fazendo uma festa, sexta-feira, fazendo um happy hour, depois de uma semana de trabalho produtivo, juntou o pessoal, aquele churrascão. A outra vizinha, em vez de juntar os servos dela e fazer o mesmo, ela revoltada com isso, ela chamou o servo dela, pegou uma caixa bonita de presente, falou, vai lá no final do quintal, enche de esterco. Aí voltou, colocou um laço bonito, colocou uma carta e falou, agora vai entregar para a vizinha. Aí na hora que abriu, era uma caixa cheia de esterco, aquele cheiro exalou.
Aí a vizinha falou para o servo: não vai embora não, que eu tenho um presente também para mandar para sua senhora. Aí ela foi lá, pegou uma caixa bonita, chamou os servos e falou: ó, vai lá no jardim e colhe as melhores flores, as mais perfumadas. Colocou na caixa, embalou, escreveu um bilhete e mandou para a vizinha: cada um oferece o que tem. Se do seu coração exala o cheiro de esterco, do meu exala um perfume. Então ela não se moveu simplesmente para devolver na mesma moeda. Não, cada um dá o que tem, gente. Então essa menina decidiu dar o que ela tinha de melhor. Ela disse para a senhora: olha, se o meu senhor for procurar o profeta que está em Samaria, ele vai ser curado. Incrível como Deus, ele é específico. Ele usa a menina para dizer para Naamã, ó, ele diz o lugar e quem. Vai para Samaria, procura o profeta. Mas olha só, Naamã deveria ser crente. Por quê? Deus deu a direção específica para ele. Qual que é a direção? Samaria e procura o profeta. O que Naamã faz? Ele procura o rei da Síria. Mas não falou que é para ir falar com o profeta? Não falou onde que é? Não é tipo crente do século 21? Deus mandou, já falou onde é que é. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai para o rei da Síria. Aí ele conta para o rei. Aí o rei da Síria escreve uma carta e manda para o rei de Israel. Aí ele sai da Síria, agora ele sai do palácio do rei e vai para o palácio do rei de Israel. Chega lá e ele entrega a carta: ó, meu rei mandou aqui, é para você me curar. Aí o rei fica doido. Falou: não, não sou eu. Aí o profeta Eliseu toma conhecimento da situação e aí fala: não, manda ele vir para cá. Ele vai para o rei da Síria, o rei da Síria manda ele para o rei de Israel, o rei de Israel manda ele para o profeta. Ó que volta para chegar onde Deus já tinha falado que era para ele ir. Não é coisa de crente mesmo? E o pior não é isso, gente. O pior é que quando chega diante do profeta, ele chega lá e fala assim: ó, eu quero ser curado. O profeta fala: tá bom, tira a armadura e desce o Jordão. Ele não queria. Ele vai para o rei, obedece o rei. Ele vai para o rei de Israel, obedece o rei de Israel. Quando chega no profeta, que era para ele obedecer, ele não quer obedecer. Não é coisa de crente? Não é assim? A gente não é teimoso assim? Deus dá a direção específica. Aí a gente quer ouvir um, quer ouvir outro. E quando a gente chega para fazer o que Deus quer que a gente faz, a gente cria resistência. Não vou não. Por quê? Porque ele chega lá todo pomposo. Ele chega lá já se achando o máximo. Por quê? Porque só quem atendeu ele até agora foi rei. O rei da Síria atendeu ele. Fez uma carta. Aí ele vai para o rei de Israel. Quando ele chega na casa, ó, ele foi de um palácio para o outro. Agora ele vai parar numa casa, na casa do profeta. Quando ele chega na casa do profeta, o profeta nem sai para atender ele. Manda um moço, vai lá, fala para ele que é para ele descer o Jordão. Se não fosse o suficiente para mexer com o ego e com o orgulho dele, que o profeta nem atendeu, mandou o moço atender, ainda fala assim: desce o Jordão. Ele fala: ele não saiu para me atender. Esse rio Jordão é péssimo. Da onde eu venho tem rios muito melhores do que esse. Vou embora. Olha só, a gente chega na beira ou ali está de cara a cara para viver o que Deus já determinou sobre a nossa vida, mas porque não é do jeito que a gente quer ou da forma como nós idealizamos, a gente vira as costas e vai embora. A gente pede para Deus fazer a vontade dele, mas falando: Deus, que a sua vontade seja a minha, porque se não for a minha, eu não quero. A gente está de cara a cara com o milagre, está no lugar da bênção, mas porque não foi da forma como nós idealizamos ou pensamos que nós merecemos, a gente rejeita. Ele estava indo embora. Aí os servos dele falaram: Naamã, meu querido, se ele tivesse pedido algo difícil para você, você não faria? Por que não algo tão simples? Então ele decide obedecer.
Só que ele ia precisar expor as feridas dele. Ele precisava tirar a armadura. Para quê? Para que ele recebesse a cura. E às vezes, por questão de posição social, por questão hierárquica dentro de uma empresa, dentro de uma estrutura eclesiástica, uma igreja, às vezes nós ficamos com vergonha de tirar as nossas armaduras e expor as nossas feridas diante dos nossos liderados. Maridos que às vezes têm vergonha de tirar as suas armaduras e expor as suas feridas e fraquezas diante da sua esposa e dos seus filhos. E aí o que a gente faz? Administrador. A gente se esconde através de uma armadura. E como eu disse, tudo aquilo que a gente esconde, de forma indireta, estamos comunicando para Deus que nós não queremos que seja tocado. Quem sabe a questão do orgulho impedia que Naamã tirasse a armadura diante da tropa, diante dos seus liderados, para que ele fosse curado. Mas a única forma de ser curado é expondo as nossas feridas. Então, quer ser curado? Tire a armadura. Então nós temos uma menina que recusa a colocar a armadura. Agora nós temos um homem que é preciso tirar a armadura. Então não é uma receita de bolo. Você vai ver que para cada um existe uma forma de Deus tratar. Para uns ele vai dizer tire a armadura. Para outros ele vai dizer, olha, rejeite a armadura, nem coloque. Para a menina era a cura emocional. Se você colocar a armadura, eu não vou conseguir tocar nas suas emoções e te curar. Aqui é física de Naamã. Se você não expor a sua dor, se você não se expor, abrir mão do ego e do orgulho, não tem como eu te curar. Então tudo aquilo que nós escondemos, tentamos proteger, a gente impede que Deus possa agir em nosso favor e fazer algo. Mas aí depois de Naamã ouvir os servos, ele decidiu. Então ele tira a armadura, você conhece a história, ele vai descer o rio Jordão por 7 vezes. E o texto vai dizer que ele foi curado. Então não importa quantas vezes você tenha que descer. Você não precisa ser forte o tempo inteiro. Você não é um super-herói. Então, às vezes, a gente vai precisar descer dessa posição hierárquica. A gente vai ter que abandonar lugares de destaque para se expor, para que a nossa glória diminua e a glória de Deus cresça. É Ele que tem que ser glorificado. Então essa humildade, às vezes, de tirar a armadura e se expor, é porque a gente se acomodou nesse lugar de destaque, onde nós somos gloriados. Mas Naamã, ele tirou e foi curado. Então tire a armadura, aquilo que te esconde, se exponha. Existem coisas que talvez você vem buscando, você espera em Deus, você tem orado, mas você está escondido atrás de uma armadura. Não tem como você dizer, Deus me ajuda, Deus toca nas minhas feridas. Se você não tirar a armadura, Ele não pode tocar. Existe um outro momento que vai falar sobre armadura também. Livro do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 17, verso 38 e o verso 39. Ele fala também de um outro momento, onde tentaram colocar a armadura em Davi. Então, Naamã estava de posse da armadura dele, e aí Deus fala, tira para que você seja curado. A menina recebe uma armadura para proteger as suas emoções, e ela disse, eu não quero usar essa armadura. E às vezes existem armaduras que as pessoas vão tentar colocar em nós. Tem momento que nós
Pegamos com a mão e colocamos a armadura, mas tem momento que as pessoas tentam colocar uma armadura em nós. Porque estamos expostos a uma situação muito complicada, difícil, um grande desafio. Ou às vezes, podemos colocar uma armadura porque estamos com medo diante de um grande desafio. Na história de Davi, quando ele vai enfrentar Golias, Saul tenta colocar a armadura dele, a própria armadura dele em Davi. Se você perguntar para mim se Davi estava com medo, eu vou dizer com certeza Davi estava com medo. Mas por que Davi enfrentou o gigante? Porque Davi sabia que não era na força dele que ele ia vencer o gigante, era na força de Deus. Ele fala, eu vou contra você no nome do Deus dos exércitos. Então talvez Davi até chegou a pensar na possibilidade de colocar uma armadura para enfrentar. Ele ia estar diante de um grande desafio. Ou Saul tentando privar Davi, sabendo do grande desafio, Saul quis colocar a armadura. Ele tira a própria armadura, coloca a armadura em Davi. Depois que ele coloca a armadura que vai proteger Davi e vai proteger Saul. Porque Saul está com medo aqui. Porque se Davi perder, o povo de Israel estava enrolado ali. Eles iam ser levados cativos. Então, você vê que a preocupação de Saul aqui em colocar uma armadura não é por amor apenas em Davi, é por interesse próprio. Então, às vezes, nós vamos nos deparar com pessoas que vão querer colocar a armadura em nós, e o discurso é bonito, parece que está fazendo para o nosso próprio bem, ainda que seja, existe um interesse próprio. Então, existem pessoas que vão querer colocar a armadura em nós, vão tentar nos proteger. Davi coloca a armadura, na hora que ele pega a espada, coloca a espada na cintura, o texto diz que Davi não conseguia nem andar. Então a armadura que poderia proteger, era a armadura que também poderia colocar ele numa condição de risco. Ele vai para a luta, se ele não se mexe, o adversário vem e acaba com ele. Então nessa condição da armadura de Davi, eu vejo que existem armaduras que nós colocamos, que às vezes ela nos protege, mas nos paralisa. Então, às vezes você está enfrentando um grande desafio na sua vida. E aí com medo de perder, de dar errado, o medo de se frustrar. Porque talvez você já tentou algumas vezes e as tentativas foram frustradas, isso te machucou. E a forma de você tentar uma outra vez é colocando uma armadura para tentar se proteger de uma nova frustração, para tentar equilibrar os seus medos. Só que aí você coloca uma armadura que te paralisa. E aí você não consegue lutar, você não avança, você não consegue resolver a situação. Por quê? Porque é a mesma armadura que te protege e te paralisa. Depois que ele coloca a espada, que ele viu que ele não conseguia nem andar, Davi decidiu tirar a armadura. Eu fico pensando que nesse momento Deus falou com Davi. Falou, Davi, tira esse negócio. Para que você está colocando armadura para lutar uma luta que eu já te dei vitória, rapaz? Usa o que você tem. Olha só isso. Às vezes a gente quer colocar armaduras para lutar lutas que Deus já nos deu vitória. Aí essa armadura nos paralisa, a gente não avança, não toma posse da vitória. Por quê? Porque nós estamos usando uma armadura que não precisava usar. Então eu fico imaginando Deus falando para Davi, Davi, tira essa armadura, porque você vai usar uma armadura para lutar uma luta que eu já te dei vitória. Filho, pega o que você tem, o seu cajado, pega a pedra, vai para cima desse gigante. Do jeito que você atirar essa pedra, rapaz, se você atirar de olho fechado, vai na testa dele e você vai derrubar ele. Porque é incrível, quando Deus nos dá a vitória, gente, só vai. Se Davi atirasse essa pedra de costa, pastor, eu acredito que ia acertar na testa do gigante. Por quê? Porque ele estava lutando uma luta que Deus já tinha dado vitória para ele.
Então tira a armadura e vai. Para de se esconder. Deixa esse medo de lado. Então, armaduras da nossa vida, que nos esconde, que nos protege, que nos paralisa. Aí a grande questão, para nós concluirmos, que esse senso, esse instinto de proteção é nosso, é do ser humano. Diante de situação de perigo, nós vamos agir com o instinto de proteção. A gente vai querer não só se proteger, mas proteger os nossos. Aí você vai entender agora porque Deus está falando, tira a armadura, se expõe. Então é do nosso instinto, é da nossa natureza, querer se proteger diante de situações adversas. Mas às vezes é extremamente necessário que a gente passe por isso. Então tem que se expor. Vou tentar ilustrar. Uma uva, uma fruta, uma azeitona. Então pensa no seguinte: Deus pega essa semente e planta. Essa semente vai crescer e vai dar fruto. O fruto é o resultado, correto? Então Deus plantou, cresceu, frutificou, e essa fruta, esse pé de uva, esse pé de oliveira, deu fruto, e o fruto é o resultado. Só que não termina aqui. Deus não fez o homem para que ele seja um resultado. Ele fez o homem com um propósito. Então, para cada um existe um propósito. Qual é o propósito da uva? O fruto é o resultado. O propósito da uva agora é ser transformada em vinho. E para isso, ela vai passar por um processo. Qual é o propósito da azeitona? É se tornar azeite. E para isso, vai passar por um processo. Então, Deus não te chamou para ser resultado. Deus te chamou porque tem um propósito. E para que o propósito se cumpra, você precisa passar pelo processo. E como se dá o processo da uva? Ela vai ser pisada. Ela vai ser triturada para ser transformada em vinho, para que ela cumpra o propósito. Aí pensa, depois que a uva deu o fruto, eu pego essa uva e coloco uma armadura nela. Para quê? Para proteger, porque se alguém pisar nela, vai triturar ela. O pé de oliveira está farto, está cheio. Eu vou lá e vou colocar uma armadura em cada oliveira, para que depois que alguém colher, não triture na prensa essa oliveira. Então entende que a armadura vai proteger, para que o resultado não passe pelo processo. Só que se não passar pelo processo, não cumpre o seu propósito. Então, quando Deus fala assim, tira a armadura e passa pelo processo. Por quê? Talvez no processo, filho, você vai precisar ser triturado. Mas o que vale mais, um cacho de uva ou uma garrafa de vinho? O que vale mais, 1 quilo de azeitona ou 1 litro de azeite? O que vale mais? Porque o valor se dá quando você está pronto para cumprir o propósito. Então Deus não te chamou para ser um resultado. Tira a armadura e passa pelo processo. Ainda que no processo você tenha que ser pisado, triturado na prensa. Só que depois disso o valor vai lá em cima. O que dá valor a um cristão não é o fato dele vir para a igreja. Isso é só o resultado. O que dá valor a um cristão é depois que ele passa pela prensa. Porque agora o testemunho dele tem muito mais valor.
Porque antes de passar pelo processo, ele era um resultado de evangelismo. Mas depois que ele passou pela prensa, ele é produto de salvação. Então tira a armadura, mas não só tira a sua armadura. Tire a armadura dos seus filhos, porque hoje os pais querem proteger demais os filhos. Aí não passa pelo processo. A gente quer proteger. Nós já estamos orando por isso e caminhando para isso. Eu sei que alguém vai falar assim: Tiago, você não tem filho. Não tem, ainda. E aí vai falar: quando você for pai, você vai ver. Eu sei, deve ser muito difícil ver o filho passando pela prensa, Deus triturando. Mas deixa eu dizer para você, se você resistir, depois que passar pelo processo, se hoje você já tem zelo e guarda sendo fruto, quando se tornar o produto do processo e cumprir o propósito, aí sim. Então, tire a armadura, pare de proteger a uva ou a oliveira, tem que passar pela prensa, tem que passar pelo processo. Então pare de evitar, talvez a sua casa esteja passando por um processo, passe, está difícil. Seu casamento, às vezes você fala, parece que Deus está triturando. Então Deus está de fato triturando, porque vocês não são resultado apenas de uma aliança. Ele está fazendo vocês passar pelo processo, para que vocês cumpram um propósito. Deus não te chamou para ser um resultado, Deus te chamou por um processo, para cumprir um propósito, mas para o propósito se cumprir, você precisa passar pelo processo. Minha vida profissional, Tiago, eu não entendo. Só vai, passa. Você está lutando uma luta que Deus já te deu vitória. Só vai. Está difícil, estão te triturando. Isso só está aumentando o seu valor. Então, independente pelo que você esteja passando, não se esconda atrás de uma armadura. Porque quando a gente se esconde, nós estamos dizendo para Deus, eu não quero que toque. Mas quando a gente se expõe e passa pelo processo, porque a cura de Naamã foi um processo, foi 7 vezes mergulhando. O Deus que pode curar de forma instantânea, trabalhou com um processo aqui. Então existem coisas na sua vida que Deus pode resolver de forma instantânea. Ele tem todo o poder para isso. Mas existem algumas coisas que Deus vai fazer na sua vida acontecer através de um propósito. Por quê? Porque Ele está acrescentando valor a isso. Então, tire a armadura. Pare de proteger as uvas e as oliveiras. Se tiver que passar pela prensa, se tiver que passar pelo moinho, passe, dando glória a Deus, na certeza que no final do processo, você está pronto para viver o propósito de Deus na sua vida. Você recebe essa palavra no teu coração? Então vamos ficar de pé, eu quero orar junto com vocês.